Você pode abrir junto comigo. Nós vamos abrir no livro de Hebreus e depois nós vamos abrir no livro de Gênesis, tá? Eu quero lembrar os irmãos que na próxima semana, às 18h30, nós vamos ter aquela nossa sessão anual, que define a nova diretoria da igreja, tá? Então você venha, você esteja orando e você esteja consciente. Isso é uma coisa muito importante, né? Você deve votar nas pessoas com consciência, na nova diretoria, e eu acho que isso é muito importante. Tem alguns irmãos que já estão orando, né, a respeito disso, porque é uma forma que Deus se manifesta. É quando os irmãos, então, eles se juntam, né? Temos isso no capítulo 6, lá do livro de Atos, e a igreja se reúne, ele escolhe os seus líderes, e é assim que deve ser, não é? Então nós vamos aqui ao capítulo 11 e versículo 4. Deixa o Cal vir aqui, né, como é o costume dele. Venha cá, Cal, né? Aí, tá bom, pode ir agora, tá? E o nosso assunto hoje é que Abel, o homem que agradou o Senhor, né? O que fazer para ter uma vida que agrada a Deus? Vamos olhar para Abel. É claro que tem muitas coisas, mas eu quero que você, junto comigo, olhe para esse primeiro homem que agradou a Deus. Abel foi o primeiro homem que agradou a Deus. É o que a Bíblia ensina para nós. Então, nós temos esses dois versículos aqui, você pode seguir aqui, né? Para a pessoa que está em casa. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, no sentido de maior, no sentido de melhor. Então, um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda fala. Olha que interessante. Então, pela fé, meus irmãos, ele foi lá, ofereceu um sacrifício maior, ele foi reconhecido, Deus aprovou as suas ofertas, e mais ainda, o testemunho dele fala, ainda que morto. E aí, no livro de Gênesis, no capítulo 4, que é a história de Caim e Abel, que é o lugar onde o autor de Hebreus, ele tirou esse texto que nós lemos no livro de Hebreus, né? No capítulo 4, versículo 4, diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Eu sei que tem uma tradução que é um pouco diferente uma da outra, né? Quando a Bíblia fala que atentou, né? Se você dá uma olhada no versículo 5, diz que tem aquela tradução que para Caim e para a sua oferta Deus não atentou, mas no sentido de agradar. Então, o texto lá no livro de Hebreus diz que ele foi reconhecido, que Deus aprovou as suas ofertas, aquilo que ele fez agradou a Deus. Abel, ele vai para fazer o melhor para Deus. E quando a gente vai para fazer o melhor para Deus, dentro da vontade de Deus, então nós vamos conseguir agradar o Senhor. Não que a gente mereça alguma coisa, não, mas Deus está dizendo, Abel também não merecia, tá? Mas a palavra de Deus diz no capítulo 4, versículo 4, que Deus se agradou daquela oferta, agradou da sua atitude, agradou, e até é interessante que diz, agradou de Abel, quer dizer, da pessoa de Abel, e também da oferta de Abel. De Abel pela atitude, por tudo que representava sua presença ali naquele altar. E a oferta realmente era a consumação daquele agrado, a oferta de fé que ele faz com o seu cordeiro. Então, o que esses versículos estão ensinando, né? Primeiro, fala da fé de um homem. Segundo, fala que este homem de fé,
ele ofereceu um sacrifício melhor, num comparativo com o seu irmão. O próprio Espírito Santo diz: olha, às vezes coisas que você faz agrada mais a Deus. Então, está dizendo aqui que ele ofereceu um sacrifício melhor do que seu irmão, ou seja, ele fez melhor que um homem pode fazer para Deus, justamente por causa da sua oferta. Terceiro, diz que Deus se agradou, como nós falamos, da sua oferta, do seu sacrifício. E por fim, que quando ele agrada a Deus, ele se torna um testemunho. Ele se torna um testemunho vivo no momento em que ele faz aquela oferta, porque o irmão dele está olhando para ele, até se ira contra ele, mas depois de morto ainda fala, quer dizer, já falava vivo com o testemunho, e depois de morto, hoje, por exemplo, ele está falando para nós. Então são pequenos detalhes que nós vamos tentar observar aqui, irmãos, nesta noite, né? Primeiro isso, aquela pergunta: o que fazer para ter uma vida que agrada a Deus? Então, quando o Hebreus toca nesse assunto, é um assunto omitido aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis, mas está embutido pela atitude. O livro de Hebreus fala de um homem de fé. Então, meus irmãos, para Deus se agradar, não tem jeito, é preciso ter fé, né? E fé, lembre-se disso, é sempre acreditar no que Deus disse na Bíblia, na sua palavra, né? O que ele disse está escrito na sua palavra. Então fé é isso. Fé é quando você lê a palavra de Deus, quando você lê e crê. Você lê, crê e adora. É simples assim. Não é muito complicado definir fé, não. Fé, para o autor de Hebreus, no capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Mas, meus irmãos, é isso aqui, é você crer, acreditar no que Deus disse, né? E quando você vai para o livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo ele faz aquela consideração, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus e você crê. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você crê, você adora a Deus no momento em que você escuta a palavra do Senhor. Mas nesse texto de Hebreus, volte lá no nosso texto de Hebreus, no capítulo 11, porque você só pode agradar a Deus se você tiver fé. E não se esqueça disso. Muitos vão querer agradar a Deus, fazendo uma cosquinha para Deus, fazendo um agradinho para Deus, querendo fazer uma oferta para Deus, né? Você poderia ter uma oferta lá, igualzinha a de Abel. O problema do Caim é que até o modo ali, a oferta era diferente, mas você poderia também ter um cordeiro para levar, como aqueles judeus, né, os israelitas, lá no livro de Zacarias, ou no livro de Ageu, também tinham uma oferta para levar para o Senhor. O que eles não tinham, junto com a oferta, era o quê? Era a fé. Então, o autor de Hebreus, irmãos, ele é muito sensato em nos lembrar, porque isso vem do Espírito Santo, dizendo assim que, ora, sem fé é impossível você agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus sem fé. Então, é impossível, seria impossível o Abel entrar ali e agradar a Deus sem fé. Poderia ter o melhor cordeiro do mundo ali, o mais bonitinho, mas ele não ia agradar a Deus, mas ele agradou a Deus. Porque o autor de Hebreus nos lembra, pela fé. Então ele foi ali, ele pegou o seu cordeiro, mas ele foi pela fé. Ele tinha fé em Deus, fé na obra que estava sendo feita. Então você só vai agradar a Deus se tiver fé. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então o Abel, se aproximando de Deus naquele altar, ele tinha fé na existência de Deus. Você crê que Deus existe? Você crê, não é? Você crê em Deus, diz lá o autor de Tiago, né? O Tiago. Ele diz, olha, até os demônios. Então, se você é daqueles que, não sei se Deus não existe ou existe, então você está pior do que os demônios. Até os demônios acreditam. Agora diz assim, olha, aquele que se aproxima de Deus,
creia que Ele existe e Ele é um galardoador dos que o buscam. Então, ele buscou a vontade de Deus, ele fez aquilo pela fé. Então, Abel, ele fez o sacrifício pela fé, ele realmente acreditava que aquele cordeiro que ele estava levando o substituiria na cruz. A gente às vezes fica pensando, né, como é que podia nascer a fé em Abel? Irmãos, em algum momento a gente olha para aquela mãe, para aquele pai. Eu admiro mais a Eva do que Adão. Eu vou dizer para você por que eu admiro mais a Eva do que Adão. O Adão, lá no livro de Lucas, ele é chamado de filho de Deus. A gente tem que meditar, pensar em tudo isso, né? E quando a gente pensa em Eva, a mulher foi a primeira que pecou e tal, você tem tudo isso aí para falar de Eva, mas Eva é aquela mulher que, quando ela abre a boca dela, depois da sua queda, todas as vezes que ela abre a sua boca, é para falar com Deus, é para clamar a Deus. Então, meus irmãos, quando não fala da fé que existia em Eva e nem Adão, a primeira pessoa, isso é mencionado por Jesus também, falando de como eles eram culpados pelas mortes dos profetas, desde Abel até Zacarias. Então Abel é sempre o primeiro a ser lembrado, ele é o primeiro homem de fé. Então a gente tem que perguntar como é que nasceu a fé em Abel. Às vezes a gente tem um problema de achar que a fé é um atributo passivo, é aquele negócio, olha, eu tenho fé quando eu preciso ter fé. Você não caia nessa não, porque isso aí é coisa dos ímpios, isso aí é coisa dos pagãos. Os pagãos é o seguinte, estava perdendo a guerra, eu tenho fé no meu Deus, eu vou lá, vou fazer uma adoração para Ele. Os pagãos eram assim, eu vou fazer uma oferta, uma oferenda, tal, sacrificava até o filho. Por quê? Aquele momento de fé, então era um momento de fé. Como é que é esse negócio, um momento de fé? Não existe um momento de fé, existe a fé. Então, irmãos, não é um atributo passivo, ou seja, é que nem guarda-chuva, só uso de chover. Não, irmãos, fé, né, é um presente de Deus. Às vezes a pessoa fala disso, dessa forma, é um atributo que cai no esquecimento, né, ou dorme, está lá, está escondido em algum lugar no nosso armário, um armário que nós consideramos armário religioso, e aí eu estou precisando de fé agora para conseguir aquela vaga de emprego, né? Estou precisando de fé para aquele concurso, estou precisando de fé, né, para o meu casamento. Meu querido irmão, nunca pense que a fé é um atributo, é esse atributo passivo, tá? Aqui eu fico pensando como é que podia nascer a fé em Abel. Porque quem ficava falando de fé para Abel? Hoje nós temos a Bíblia. Você tem o pai da fé, que é o Abraão. Nós estamos repletos de exemplos de fé no Novo e Velho Testamento. É uma coisa magnífica falar dos homens de fé. E o livro de Hebreus meus irmãos, é uma lista enorme dos heróis da fé, para nos lembrar, falar de fé. Um capítulo inteirinho falando de fé. Mas e o Abel? Já que ele foi esse primeiro mencionado por Deus de ter fé, como é que podia nascer as fontes de fé desse Abel, meus irmãos? Então eu fico imaginando ele lá no jardim não, fora do jardim, mas contemplando a criação de Deus. O simples fato de você contemplar a criação de Deus, já pode nascer uma fé no seu coração. Contemplar, né? Não tem jeito de olhar tudo isso e achar que isso é obra do acaso, não tem jeito. Também, irmãos, confirmando as maldições preditas por Deus como consequência do pecado. Aquela conversa do pai dele, da mãe dele, que era de um jeito tão maravilhoso lá no jardim, falando para os filhos como era e agora como eles estavam, ou seja, ele ficava vendo, olha, Deus amaldiçoou com espinhos, com cardos, com cansaço, com dores. Eu estou vendo tudo isso acontecer, ou seja, eu estou vendo acontecer o que Deus disse, que a palavra de Deus é verdadeira. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então quando eu dava uma dor de cabeça, vocês acham que não tinha dor de cabeça lá? Vocês acham que não tinha sinusite lá? Vocês acham que não tinha dor de barriga lá? Vocês acham que não tinha problema entre o Adão e a Eva, no casamento dos dois? Você acha que aqueles dois irmãozinhos eram dois anjinhos, que não brigavam por causa de um sofá, de uma cadeira, por causa de uma posição no colo do pai ou da mãe? Não, tudo isso acontecia porque é uma família em queda, é uma família pecadora, não é uma família angelical,
então, irmãos, ele podia contemplar com os seus olhos e dizer: o que Deus disse é verdade. Está nascendo o mato cada vez mais, meu pai corta, e quanto mais o meu pai corta, mais nasce. O mato está aí. Meus irmãos, quando a gente plantou aquela grama lá no Jardim Morumbi, só plantou grama, a melhor grama que existe, que é a esmeralda. Aquilo lá está empesteado agora de uma grama, de um mato miserável, que é duro de matar, né? E a gente tem que lembrar do quê? Do que Deus disse. O mato, o espinho, a dor da mãe, a dor do pai, a morte de animais, o sangue dos animais, uns matando os outros, o calor escaldante, o cansaço do seu pai chegando do serviço, ou eles mesmos chegando do serviço. Ou seja, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. O Abel podia dizer: Deus é verdadeiro, é isso aí mesmo. E mais ainda, ele creu na promessa de Deus. Se ele está ali com um cordeiro na mão, se ele está ali, ele está acreditando que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele está ali crendo nisso, ele está ali crendo na vitória sobre o mal, sobre o pecado. Ele está crendo que o que Deus disse sobre expiação, tudo aquilo, meus irmãos, é verdade. Então ele tem fé. É assim que nasceu a fé naquele menino, depois naquele adolescente, depois naquele jovem, agora um adulto talvez. Então, se você quer agradar a Deus, creia no que Ele diz. Nunca esqueça disso. Você não vai poder agradar a Deus sem fé. E a primeira coisa que se diz do Abel lá no livro de Hebreus é que pela fé o Abel ofereceu um sacrifício melhor, ou maior, ou mais excelente do que Caim. Olha, creia no que Deus disse sobre família. O que é a família? Olha para a Bíblia. Esqueça o que esse mundo ensina. Olha, o que é uma família para Deus? O que é uma igreja? Olha para o Novo Testamento. Tenta descobrir o que é uma igreja. Meus irmãos, uma igreja é um corpo local, visível. Isso é uma igreja. Isso aqui é tão importante. A nossa comunhão aqui é muito importante. Acreditar que realmente nós fomos criados, uma nova criatura, para praticar as boas obras, fazer a vontade dEle, né? E principalmente sobre a salvação, que só Jesus Cristo salva. Creia no que Deus disse, como Abel, porque se você não crê, aprenda isso. Eu quero agradar a Deus, então aprenda essa primeira coisa. Sem fé, meu irmão, sem fé você não vai poder agradá-lo. Meu amigo, sem fé você não vai poder agradar a Deus. Para Deus se agradar de nós, não é? Como se agradou do Abel, é preciso fazer o que é certo. Não basta fazer alguma coisa, é preciso fazer o que Deus diz que deve ser feito. Não pense que você fazendo de qualquer jeito alguma coisa, pronto, que Deus vai se agradar de você. Olha, nós temos aquele triste exemplo dos filhos de Arão, né? Que eles foram lá e ofereceram um fogo estranho no altar do Senhor, e os dois foram mortos imediatamente pelo Senhor. É porque eles tinham aquela mania de pensar: vou servir a Deus, eu vou fazer de qualquer jeito. Você não pode fazer de qualquer jeito. Mesmo uma pessoa tão amada por Deus como Davi, que foi lá tão feliz, querendo buscar a arca que há dezenas de anos estava jogada, ele foi lá com tão boa intenção, com tanto carinho, e aí foi lá, pegou, meus irmãos, as melhores vacas, a melhor carroça, colocou a arca em cima, mas Deus falou, na sua palavra estava escrito que a arca não pode ser carregada em cima de uma carroça, por melhor que seja o boi, pode ser a carroça da Elizabeth II, né? É bem provável que podia ter sido, né? A mulher não morria nunca, né? Sabe lá quantos anos tinha. Aí, meus irmãos, mas podia ser a carroça dela, né? Não interessa, a carroça é de ouro, mas Deus não está preocupado com isso. Deus queria que fosse carregada onde? No ombro de um sacerdote. Sacerdote escolhido por ele, tá? Pela descendência de Arão, tem mais essa. Então, a gente tem que aprender isso.
olha, Deus, para Ele se agradar, nós precisamos fazer aquilo que é certo, não é? Não basta fazer alguma coisa, tem que fazer o que Deus disse, não é? É assim. Então, não bastava, meus irmãos, ser um sacrifício qualquer, como aconteceu com o Caim, que ele foi. E, aliás, lembre-se disso, meu irmão. O Caim, ele foi o primeiro a fazer uma oferta. É o primeiro homem na Bíblia que se levanta e diz assim: eu vou fazer uma oferta para o Senhor. Primeiro, né? Não é assim que a gente fazia na escola quando era criança. Quando era criança, ia para a escola, não é? Não tinha muito esse negócio de gritar primeiro, não. A gente chegava e já colocava a bolsa em primeiro, lá na porta da classe. Ai de quem tirasse aquela bolsa lá, a minha era a primeira, né? Era difícil eu pegar o primeiro lugar, tinha gente que chegava primeiro que eu, mas colocava lá, e todo mundo ia brincar. Depois todos respeitavam seus devidos lugares, de acordo com as devidas bolsas, ninguém brigava, não tinha problema nenhum. Olha, ele podia dizer, primeiro, né? Mas ele foi o primeiro, e a Bíblia diz no versículo 5, do livro de Gênesis, no capítulo 4, que Deus não se agradou da sua oferta, não se agradou do seu sacrifício. Então não é fazer um sacrifício, tem que fazer do jeito certo. Então, irmãos, por melhores que sejam as intenções do Caim, aquela oferta dele não tinha o que precisa para a remissão dos pecados. O livro de Hebreus diz o quê? Não, sem derramamento de sangue, não há remissão. Para você ser salvo, o sangue da cruz, o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Podia ser o melhor melão, podia ser o melhor tomate, porque a Bíblia diz que ele era um bom agricultor, ele é um agricultor bom, né? Mas por melhor que ele fosse, ele levou o que ele tinha de melhor lá, pastor, o melhor lá na agricultura dele, tudo bem, não é? Ele poderia fazer isso aí, meus irmãos, depois, né? Fala assim, ó, vou deixar aqui e tal, para o meu irmão Abel, que parece ser um sacerdote mesmo, né? Mas para Deus não é assim que funciona. Nós só vamos agradar a Deus obedecendo o que Ele diz. A gente vai ficando preocupado com os tempos que vão passando. E agora, irmãos, com esse negócio, né, de família hoje, como eles estão colocando, você nunca caia nessa. Família é pai, mãe, homem, mulher, filhos. Nunca esqueça disso. Isso é uma família. Isso é a vontade de Deus, a coisa certa de Deus, né? Estava falando com uma pessoa, né? Não faz muito tempo isso, mas ela estava defendendo, né, o batismo por aspersão e coisa e tal, como que dizendo, não, é tudo igual, é tudo certo, né? Para Deus não tem esse negócio, batizando tá bom. Eu disse, não, meu filho, né? Então você, como eu, você conhece a palavra de Deus, você sabe que a palavra batismo significa imersão. Então, por que fazer estranho, diferente, se pode fazer a coisa certa? Então nunca esqueça disso. Se uma pessoa se montar em cima disso, mesmo sendo um evangélico aí das mais nobres linhagens, ele está atropelando as Escrituras. Ele não está fazendo o que Jesus Cristo fez. Ele não está fazendo o que Jesus Cristo mandou. Como não estou fazendo o que Jesus Cristo mandou? Eu fui batizado. Não, você foi respingado. A palavra batismo no Novo Testamento significa mergulho, imersão, a pessoa ser completamente tomada pela água, para simbolizar a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, para Deus se agradar, a gente tem que fazer o que é certo. Sabe que tem uma experiência do pastor Steve Montgomery, ele contava nas mensagens dele, que uma vez ele estava conversando, e era uma senhora japonesa. Eu conheci essa senhora, viu? Eu conheci essa senhora. E ela veio morrer aqui em Marília. Já foi, né? Mas ela faleceu aqui. Ela tinha se convertido, né? Ela pertencia para uma igreja que batizava por aspersão, mesmo sendo evangélica. E ela queria fazer parte da igreja lá do pastor Steve. E o pastor Steve explicou para ela, né? Mas ela sempre colocava, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Até que um dia
ela mesma contava, ela falou assim, né? Deus tocou no meu coração para fazer o que é certo. Ela chegou no pastor e disse: pastor, eu quero ser batizada igual Jesus. Então aquilo ali, meus irmãos, não tem conversa. Ela falou assim: eu quero ser batizada como Cristo foi batizado. Cristo, meus irmãos, foi batizado no Rio Jordão. Foi batizado depois que ele entregou a vida dele para Jesus, não antes. Por isso, para mostrar que ele ia morrer, que ele ia ser sepultado, que ele ia ressuscitar. Então é por isso. Então, para Deus se agradar, é preciso fazer o que é certo. Para agradar a Deus, nós temos que vencer essa forma temporal de pensar, né? Eu lembro, os irmãos, que o Abel, ele nasceu no pós-Éden. Quando você olha para o mundo dele, tem o pai, tem a mãe, tem mais pessoas, é claro, né? Ele é o quarto ser humano a surgir nesse planeta, né? Dois foram criados por Deus e ele foi gerado pela sua mãe, mas como ele foi o segundo filho, então ele está em quarto, né? Ele é o quarto. Agora, ele nasceu no pós-Éden, e lembre-se disso, né? Por melhor que fosse o mundo que ele nasceu, tinha muito mais árvore, pastor, tinha cachoeira, né? Tá bom, podia ter o que for, tá? Eu acredito que o mundo era realmente muito mais lindo que é hoje. Eu acredito nisso. Você gosta de verde? Eu também gosto de verde, né? Eu digo uma coisa: você quer, eu gostaria de tudo verde, vai para o Amazonas, né? Vai lá e fala assim: eu quero morar no meio do mato, pronto, né? Quer tanto verde, vai lá, mora lá, né? Quem está lá quer vir para cá, e olha, quem mora na cidade não tem verde não, sabe? Estou falando de morar lá no meio do mato mesmo, né? Então pensa bem, por melhor que fosse o mundo que ele nasceu, jamais seria comparado com o paraíso. Olha, ele vivia num semi-paraíso, vai viver lá no meio do mato. Eu não te dou 2, 3 dias para você voltar, comido pelos borrachudos, pernilongo, com medo de uma onça, de alguma coisa, eu que não vou ficar por ali. Então, meus irmãos, veja só, não era o Éden, não era o paraíso. Agora, imagine aí, né, que o que é nascer numa família que tinha tudo e perdeu. O que é para o Adão e para Eva, aquela reclamação de Adão e a Eva falando do Adão, o Adão falando para Eva, sempre lembrando ela, talvez, está vendo, foi o que você fazendo, eu fiz por mim, por que você fez também, né? E fica aquela discussão, marido e mulher, fica discutindo, e coisas desse tipo, né? Você não me ajuda, você é aquilo também, né? Sempre lembrando daquele tempo bom. Agora, imagine você nascer numa família que tinha tudo, e de repente, perdeu tudo. Uma coisa é você nascer na miséria, né? E a maioria de nós foi assim. Se você pegar quem tem mais de 50 anos aqui, você vai ver a mesma história, tá? Olha, minha vida no começo foi muito difícil, né? A gente tinha uma calça só para sair no dia de domingo, né? Não é assim mesmo? Olha lá, às vezes nem tinha, né? E a coisa era lá, tivemos que trabalhar, suar, né? Quando olhava para os vizinhos, ninguém tinha um carro, ninguém tinha uma televisão colorida, às vezes não tinha nem uma televisão, tinha que assistir o programa dos Trapalhões lá na Praça Brasil. Olha, era mais ou menos assim. Então quem não tem nada, vai lá, vai alcançando as coisas, vai tendo. Agora imagine nascer numa família que tinha de tudo. Não tinha pernilongo, não tinha borrachudo, não tinha água contaminada, não tinha onça querendo morder ninguém, não tinha leão querendo pegar você na esquina, tá? Não tinha abrolhos, não tinha espinho, não tinha animal morrendo, não tinha cansaço, não tinha sofrimento, não tinha lágrima, não tinha nada disso. Trabalho duro. Às vezes, irmãos, nós temos que vencer a forma temporal de pensar, né? Às vezes os pais começam a reclamar, problema familiar e social desanima muito os crentes, e eles acabam não agradando a Deus, os filhos não agradam a Deus. Os pais que vivem reclamando da vida, produzem filhos reclamões da vida.
Olha esse como é difícil, olha como... O que é difícil? Difícil é não poder andar, não poder falar, não poder essas coisas. Mas a gente sai para trabalhar todos os dias tão alegre, feliz. Ou as pessoas podendo andar sem ajuda de ninguém, podendo trabalhar com seus próprios braços. E a gente sempre reclamando, produz filhos assim. Então, às vezes, através do comportamento ruim, reclamão dos pais, os filhos, mesmo sendo da igreja, eles criam, assim, um desgosto com as coisas espirituais e jamais vão agradar a Deus. Se você fala mal dos irmãos, se você fala mal da sua igreja, se você fala mal dos seus patrões, se você fala mal da sua vida, o seu filho não vai querer nada disso para a vida dele. Então eu acredito que o Abel, muitas vezes, ele escutou coisas horríveis. Mas mesmo assim, ele venceu. Ele venceu aquele desgosto que talvez tinha no coração, que eu estou falando para vocês. Pega uma pessoa que mora, por exemplo, meus irmãos, lá na maior mansão que tem aqui em Marília, sabe? Mas é lindo mesmo, coisa de cinema. Vai lá, pega aquela pessoa que mora lá, muito bem morado, sabe? E aí, de repente, põe ela debaixo da ponte para viver até o dia da morte dela. Pergunta se ela está feliz. Então, você não pode imaginar que Adão e Eva podiam ser felizes depois que perdeu tudo. Quando você perde tudo, você fica muito triste. Quando a gente não perde tudo, mas perde alguma coisa, a gente já fica triste, né? Imagine isso passando para o Caim, passando para o Abel, para os irmãos, mas o Abel, ele venceu. Ele está lá para fazer o melhor que ele pode para Deus. E ele oferece um sacrifício melhor, ele faz o melhor. Ele quer agradar a Deus, fazendo o que Deus manda fazer. Não é porque o pai está reclamando, que a mãe está resmungando, que o irmão dá trabalho, que o mato não para de crescer, que nós estamos ameaçados aqui nessa selva. Não é por isso que nós vamos parar. Então, não, meus irmãos. Você quer agradar a Deus? Esqueça os problemas em volta. Esqueça, né? E mais ainda, para você poder agradar a Deus, você precisa vencer o mau exemplo que mora do seu lado. Às vezes o mau exemplo, meus irmãos, é um pai, uma mãe, como eu falei, às vezes é um irmão, como era o caso dele, era o Caim. No caso de muitos, é um amigo, uma amiga, aquela que está na escola, aquele que está lá na escola também, ou no trabalho. Como nós, seres humanos, infelizmente, nós somos influenciáveis, né? É só alguém fazer alguma coisa errada, pronto, você vê as pessoas copiar. Hoje eu estava quase porque eu fiquei nervoso aqui na igreja hoje, né? Começou a chegar uma molecada aqui, né? E começou a gritar aqui, fora Bill, não parava mais, né? Um gritava para o outro, dava um tapa, fora Bill. Aí, não sei, eles copiam só o que não presta, né? Não sei nem de onde está vindo isso, não sei nem o que é Bill, né? Mas uma coisa eu sei, não deve ser coisa muito boa, para a molecada estar com isso na boca. Ontem eu estava lá no Morumbi, um deu um tapa no pé da lata do outro, disse Fuscão, pá, e saiu correndo, né? Eu falei, o que é isso, Fuscão, né? Fui lá e falei com a outra menina, falei assim, ei, o que é esse negócio de Fuscão aí? Aí, fala Fuscão, mete o tapa na fuça do outro e sai correndo. Eu falei, nunca vi isso, né? Mas veja como eles são influenciáveis. Fuscão, tapa no pé da lata e sai correndo? O que é isso? Tudo que não presta, o ser humano copia e dá risada. Tudo, coisa que não presta, está lá, sabe? Se você pegar qualquer meme, qualquer ritmo, qualquer música, o que faz sucesso nesse mundo não presta. Não presta, pode ter certeza disso. Raras exceções, uma música da igreja vai tomar conta de uma rádio FM, de uma televisão, como aconteceu aquela música do Zaqueu, lembra? Que tocava mais que as músicas do mundo. Aquilo foi uma coisa rara, sabe? Coisa única, pronto, vamos falar isso que é verdade. Mas
olha, meus irmãos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos casais, até os nossos velhos, pode acreditar nisso, rapidamente eles copiam tudo que não presta. Abel não é o primeiro a fazer um sacrifício, já falamos sobre isso, só que ele vence o exemplo estranho, o exemplo mau do seu irmão. Ele podia imitar. O que você vai fazer, ô Caim? Vou levar um sacrifício para Deus aí. O que você está levando? Estou levando aqui 2 melancias, um melão, né? 2 maçãs muito bonitas aqui, 3 peras, porque eu gosto de pera, sabe como é que é, né? Se eu gosto, Deus gosta, né? Então eu vou levar lá. Ele fala, calma aí, reparte comigo aí que eu quero levar também. Ele poderia, porque os irmãozinhos menor, não sei por que, gosta de copiar o maior. Então ele poderia copiar o seu irmão Caim, tá? Então, meus irmãos, ele vence esse exemplo estranho, tá? E aí, né, você vê ele pegando um cordeiro, quando o seu irmão não pega um cordeiro. Então, quando você vê uma coisa errada na escola, isso é muito importante para os jovens, para os teens, ou no trabalho, você vai ser tentado a copiar aquilo ali. Você não copie, não compartilhe o que não presta, tente evitar isso aí, faça isso para a sua vida, porque você vai agradar a Deus. Uma coisa que o livro de Hebreus fala para nós, lá naquele capítulo 11, no versículo 4, né, é o seguinte, fala que, meus irmãos, ele se tornou uma testemunha, ele ainda fala, né? Então, o sacrifício de Abel deu um testemunho em vida e ainda fala em morte, mostrando assim, que quando Deus aprova as nossas ações, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós nos tornamos boas testemunhas. Então, pega aquele versículo lá em cima, lá, né? O versículo que está lá em cima, esse que a gente leu primeiro, pode ser lá, isso, pode ir lá, né? Pode, aí, Vorton, isso, né? Olha lá, né? Ele ofereceu o sacrifício mais excelente. Nota como essa tradução, por isso que eu peguei essa tradução, né? Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou a sua oferta, né? Então ele foi reconhecido por Deus. Se ele é reconhecido por Deus, ele se torna uma testemunha da verdade, uma testemunha daquilo que é certo, uma testemunha daquilo que deve ser feito. Por isso, meus irmãos, quando nós agradamos a Deus, nós nos tornamos testemunhas. Tudo que você fizer, a sua vida exemplar, agrada a Deus. Uma vida de santidade, agrada a Deus. Você se abandonando o erro, falta, culpa, agrada a Deus. Aí eu faço essa pergunta, antes de terminar, por que a gente não agrada a Deus? O que acontece que nós temos tanta dificuldade de agradar a Deus? Primeiro, porque nós queremos agradar a nós mesmos. Esse aí, meus irmãos. O nosso Deus, às vezes, é o nosso ventre. O nosso guia é o nosso próprio coração. Um coração que é corrupto, inteiramente corrupto. E querendo agradar a nós mesmos, nós não vamos agradar a Deus. O orgulho, a vanglória, a soberba, coisas ruins que surgem no nosso coração, eles nos atrapalham de agradar a Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Não permita que a sua vida seja dominada por desejos, que tipo de desejos que a gente tinha quando ainda não conhecia Jesus. Então, às vezes, aquele desejo diabólico, satânico, que vem do mal, da carne mesmo, então isso invade o nosso coração e pode mesmo destruir a nossa comunhão com Deus, mas principalmente desagrada profundamente ao Senhor.
Por isso esse conselho de Pedro, né? Não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos do tempo de impiedade. Ele acrescenta, pelo contrário, sede santos em tudo que fizerem, e assim como Deus que os chamou é santo. Sede santo como Deus é santo. Jesus falou a mesma coisa. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, é isso. Primeiro, por que a gente não consegue agradar a Deus? Porque a gente quer agradar a nossa própria carne, as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, a soberba dessa vida. Então, não ameis o mundo e tudo que no mundo há. Agora, isso aí tem a ver com nós. Tem a ver o quê? Com os meus desejos, as concupiscências da carne, como a palavra de Deus ensina. Primeiro, então, nós queremos agradar a nós mesmos. Por que não agradamos a Deus? Porque às vezes nós queremos agradar os outros. Esse é um motivo de muitas pessoas se afastarem da igreja. O desejo de agradar outra pessoa. Uma pessoa ímpia que vai pegando, vai sugando, vai tomando as forças. E aí, para agradar a outra pessoa, eu passo a desagradar a Deus. Então Paulo aqui no livro de Gálatas, ele diz o seguinte: acaso eu busco a aprovação dos homens ou de Deus? Você quer ser aprovado pelos homens ou você quer ser aprovado por Deus? Então ele está perguntando, ele diz, vocês acham que eu estou buscando agradar, né? Ou melhor, né, como está aqui, ser aprovado pelos homens ou ser aprovado por Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, na nossa vida espiritual, é um desafio, né? Você vai agradar a Deus ou você vai agradar os homens? É claro que quando nós estamos limitados na nossa casa, até fica mais fácil agradar a Deus do que aos homens. Raras exceções que o pai ou a mãe são ímpios, que algum irmão é ímpio e nos influencia de alguma forma, raras exceções, você tem força ali na tua casa, você tem força aqui dentro da igreja. O problema é o mundo social que você vive, que é tão forte. E aí você está no meio dos amigos, você está no meio de parentes, o que você faz quando eles estão fazendo as coisas erradas? Aí você sabe o que você precisa fazer. Você tem que fazer a coisa certa. Mas aí se eu não agradar o meu patrão, ele vai ficar chateado comigo. Quer saber? Né? Me dá logo essa bituca de cigarro aqui. E por aí em diante. Me dá logo esse copão aqui. E por aí em diante. Aí eu vou com você ali naquele lugar. E por aí em diante. Ou seja, Paulo está dizendo, se eu quisesse agradar os homens, eu não ia agradar a Deus, eu não ia ser servo de Deus. Ou nós agradamos a Deus, ou nós vamos agradar os homens. Às vezes, as pessoas que se convertem, quantas pessoas que, quando se converteram, tiveram que olhar para o pai, para a mãe, para a família e dizer, olha, eu entreguei a minha vida para Jesus. Você não fala uma coisa dessa, né? Eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí chega aquele momento, olha, eu tenho que dizer para vocês que eu vou agradar a Deus. Então, olha, vocês não contam mais comigo aí, né? Eu vim para agradar a Deus agora, eu vou servir a Deus numa igreja verdadeira. Então, meus irmãos, a quem nós queremos agradar? A Deus ou aos homens? Aquela amiga de serviço, aquele amigo de trabalho, isso tem um poder muito grande na vida das pessoas. E por fim, às vezes nós não agradamos a Deus por pura rebeldia mesmo, como foi visto em Caim. Ele prefere fazer a coisa errada. Não, Caim, não faça isso, não, Caim, né? Vai lá, faz a coisa certa. Não, vai lá, mata o irmão dele. Ou seja, rebeldia positiva. Talvez é isso. Não estou nem aí com Deus, não. É por isso que não agrada a Deus. Eu quero terminar com essa ponderação aqui, que também creio ser muito importante. Pode pular. E se o que eu fiz não agradou o Senhor? Nós estamos numa outra situação. Nós estamos numa situação diferente da do Abel. O Abel, nós lemos, nós estudamos, ele
ele fez o melhor para agradar a Deus. E aí nós temos o irmão dele, o Caim, que foi lá e queria agradar a Deus do jeito dele, não conseguiu. Mas volte comigo aqui em Gênesis, no capítulo 4, ele não agradou, versículo 5 diz, olha, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não se agradou, Deus não atentou, Deus não se agradou nem do Caim e nem da oferta do Senhor. Sim, meus irmãos, muitas vezes nós desagradamos a Deus com ações, com palavras, com pensamentos, com atitudes desprezíveis, nós desagradamos a Deus. O ser humano, ele, enquanto no mundo, ele está sujeito a isso, não deveria. Como eu disse, Pedro falando lá em capítulo 1, versículo 14, para não fazer, não querer agradar aquele velho homem, do tempo que não tinha Cristo ainda. Mas, aqui no caso de Caim, o Caim ele foi rebelde, ele achou que podia agradar a Deus do seu jeito, Deus fica triste. Deus fica triste quando você é rebelde e você o desagrada. Agora, Deus costuma dar uma chance. Costuma, não é sempre que Ele dá. No pecado Ele pode definir que você tem que morrer. É Ele que tem que definir isso. Ele vai decidir isso. Ele disse para o profeta, olha, você vai lá, profetiza, volta embora para casa. Não come em lugar nenhum, não para em lugar nenhum. Aí foi lá um profeta velho e enganou aquele sujeito. O que Deus fez? O leão foi lá e matou ele. Bom, pode acontecer isso. Mas comumente Deus, Ele diz, como Ele disse aqui para o Caim, vamos abrir aqui no capítulo 4, no versículo 6. O Senhor disse para Caim, Caim, que cara amarrada é essa aí? Você chupou limão, Por que você está com esse zóio torto aí, com a boca torta? O que está acontecendo, Caim? Por que descaiu o seu semblante? Por que você está desse jeito, Caim? Além dele fazer a coisa errada, ele fica emburrado. É ele que está errado e está ali com a tromba. Geralmente, irmãos, isso é indício de que a pessoa não quer se consertar. É ele que está errado e sai culpando todo mundo, sai gritando com todo mundo é ruim também, ninguém vale nada. Não, errou. Abaixa a cabeça. Mas o Caim não, ele está com a cabeça baixa, mas é de enfesado, cuspindo fogo. E Deus viu o semblante dele aí no versículo 6. Então Deus, irmãos, na graça, na misericórdia, na sua bondade, que é infinita e dura para sempre, no versículo 7 diz, se você fizer bem, não é certo que será aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Olha essa tradução que está aqui. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Caim, se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Eu vou aceitar a tua oferta. Eu vou me agradar de você. Eu vou ficar feliz. Meus irmãos, é isso. Deus olhou para ele e disse, você pode me agradar. Você pode. Basta você dominar essa rebeldia, basta você dominar esse mau desejo, basta você dominar esse homem, essa máquina mortífera que está aí dentro de você, você tem que dominar isso aí, e eu vou me agradar de você. Mas irmãos, a continuação da história você sabe qual que é. Versículo 8, vamos acabar aqui. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Como é simples o Espírito Santo em explicar. Ele matou Deus no seu coração, ele matou a vontade de Deus no seu coração, ele matou o seu irmão no seu coração, e finalmente ele foi lá com as suas próprias mãos e matou literalmente, fisicamente, o seu irmão. É assim. Então, e se o que eu fiz não agradou o Senhor? Não seja um Caim.
você lembre-se disso. No começo, o que foi dito, né? O que fazer para ter uma vida que agrada a Deus? Então, lembre-se, meus irmãos, tudo começa com fé, fazer o que é certo, não ficar olhando para as coisas erradas do lado para copiar, esquecer esse mundo que só reclama e não quer fazer nada para Deus. Faça você a sua parte, faça isso. E você vai ser um testemunho de fé, que é o que Deus espera da sua vida. Amém?